Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos no mesmo propósito, caminhando a cada dia, buscando entender um pouco mais a palavra de Deus, para que nós venhamos a ser, no meu caso, mais eficazes naquilo que eu propus no meu coração e aprender e difundir a palavra de Deus. E eu quero aproveitar dentro do capítulo 13 do Evangelho segundo Marcos e falar de uma realidade que nós estamos vendo se intensificar a cada dia. Nesses tempos que nós estamos vivendo, nos tempos em que a pregação do Evangelho tem se tornado rentável para algumas pessoas, que tem se mudado a direção daquilo que devia ser voluntário, se tornando legal como profissão. Profissão pastor, que eu ainda não encontrei na Bíblia. Eu encontro aqui vocação. Pessoas que devem se empenhar em aprender, ensinar, ministrar e fazer acontecer as coisas de acordo com a vontade de Deus e do ensinamento do Evangelho. Mas nos tempos em que nós estamos vendo agora com tanta modernidade e a necessidade de muita gente de conseguir sustento, nós encostamos em muitos lugares a facilitação do Evangelho de Jesus Cristo, para que as igrejas se encham, para que se faça movimento, para que se chame a atenção e para que fique rentável para aqueles que estão na frente do trabalho. E a vocação fica em segundo plano. Diz assim o capítulo 13, a partir do versículo 1. E saindo ele do templo, falando de Jesus, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. E respondendo Jesus, disse-lhe: Vê estes grandes edifícios? E não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro, Tiago e João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá quando elas estiverem para cumprir? E Jesus, respondendo, começou a dizer: Olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos.
nós estamos hoje vendo, principalmente nas mídias sociais e nessa modernidade que tem facilitado a transmissão e muita gente, por essa facilidade, se tornando profetas, ministrando a palavra de Deus de uma maneira para se tornar rentável, anestesiando um pouco o sentimento que devia passar para as pessoas e facilitando um evangelho que fica fácil de seguir, fácil de acompanhar. E hoje nós encontramos muita gente procurando igrejas dos seus estilos, igreja que eles caibam nelas sem mudança de comportamento, sem deixar de fazer as coisas que faziam antes de supostamente aceitar Jesus. Encontramos hoje igreja e pastores para todos os gostos, onde a doutrina não é mais necessário, onde uma conversão, uma mudança de direção e de preceitos já não é mais necessário, e que pode vir e ficar da maneira que veio, fazendo crescer a igreja, fazendo uma igreja inchada e sem propósito, e que não trará salvação de almas por causa da falta de conformidade com a palavra. Nós estamos presenciando isso nesses tempos. Muitos pastores que se apresentam no lugar de Jesus. Muitos pastores, muitos pregadores, muitos profetas, profetizando o que nós sabemos que não vai existir, porque não está apadrinhado pelo que diz a palavra. Tudo o que nós dissermos que está escrito aqui, o Senhor se compromissa em fazer cumprir. Mas quando nós inventamos, quando nós tentamos satisfazer a vontade de pessoas que estão fora do caminho, de maneira nenhuma o nosso Deus vai cumprir a promessa, que não foi Ele que fez. E nós encontramos aqui, em particular, querendo saber essas coisas, 4 dos discípulos. E ele, abrindo os olhos dos discípulos, falando: cuide para que ninguém vos engane. Muitos virão dizendo que é o Cristo, ou que está com a verdade, determinando muitas coisas na vida de pessoas. Mas eu não estou nesse negócio. Se nós olharmos quando a palavra de Deus diz que nós erramos por não conhecer as Escrituras, significa que muita gente está caminhando em desacordo com a palavra
achando que está no caminho certo, porque tem ouvido fábulas. Tem prestado atenção em pessoas que não estão direcionadas por Deus. Talvez estiveram um tempo, quando começaram. Talvez até começaram por um chamado. Talvez até foram escolhidos por Deus. Mas a ganância vem tomando conta de muita gente. Cuide para que isso não aconteça na sua vida. Cuide muito bem. Confira tudo. Estude a palavra de Deus, para você não ser enganado. E que o Senhor nos abençoe.